Pessoal, estamos chegando aí com o nosso programa, né? História dos Craques São Joanenses. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Marco Aurélio Ayub. Vamos contar um pouquinho a sua trajetória, né? Falar do início da carreira, meio e fim da carreira também. E no final do programa, se der tempo, a gente bate um papo falando também do atual momento do nosso esporte, né? Ou seja, um pouquinho também do núcleo esportivo, que já há um bom tempo, devido à pandemia, a garotada está de folga, né? Uma folga forçada, mas não vê a hora de também voltar a jogar futebol. Ayub, muito bem-vindo aqui ao nosso programa História do Craque São Joanense. Eu já falei com o Simão que aqui nesse programa, pena de pau aqui sou eu, né? Que tem uns aí que encontram comigo, eu quero lá no programa. Fala, não dá, meu filho, tem que ter jogado bola, porque eu tô lembrando do Carlos Leopoldina, né? Então aqui, ó, somente quem jogou futebol, né? O próximo vir aqui é o Tizil, o Ilmo Itaboraí, que completou 70 anos. Aí me questionaram, mas o Ilmo não foi profissional, não, mas foi craque também do futebol de São Paulo. Muito bom. Vai ter vez aqui. Bem-vindo, boa tarde, Ayub. Boa tarde, Fernando. Primeiro, parabenizar pelo programa, né? E também pela vinda aqui do Simão, Saturnino, né? Foi um sucesso, eu tive o privilégio de estar acompanhando, belas histórias, merecida a entrevista e muito bacana com o Simão. E nós estamos à disposição para poder bater um papo legal, né, descontraído. Verdade. É bom que as pessoas também ficam sabendo, né? Como é que tudo começou, como foi a carreira. O Ayub começou no Rio de Janeiro, foi para o Rio de Janeiro com quantos anos? O início foi no América, né? Pois então, Fernanda, eu acho legal o programa assim, porque muitas das vezes nós estamos reunidos para poder falar do projeto e a gente não tem um tempo muito assim de estar falando para os mais jovens, a trajetória, que às vezes as pessoas acham que jogou profissional, mas até você chegar naquele momento, você passa por algumas situações, passa por testes, né? Então, assim, a minha história é bem legal, Fernando, porque meu pai levou em 82, né, 1982, o meu pai levou o Adil e o Zeca para fazer um teste no América. E eu tinha 12 anos, e meu pai, onde a gente ia negócio de futebol, meu pai levava, acompanhava, era do sangue da família, né? E eu levei a minha chuteira guardada dentro do carro, né? Guardadinha, ninguém sabia que eu tinha levado a minha chuteirinha. Quando chegamos lá, eu lembro que com a América, o Zeca e o Adil era para sub-17, sub-20, me parece. O Zeca mais velho um pouco, né? E eles treinaram, só que do outro campo tinha o treinamento da categoria menor, sub-15, sub-14, sub-13. E eu pedi para me treinar. O treinador na época era o senhor Djalma, né? E eu treinei, acabou o treinamento, não falaram nada comigo, não. E nós viemos embora, eu, Zeca, a Dil, viemos embora. E quando eles foram naquela semana, ligaram para meu pai que gostaram muito de mim. Meu pai não queria falar, porque eu com 11, 12 anos, Fernando, minha mãe, no quarto tinha uma cama de casal e do lado uma cama de solteiro. Eu dormia com a minha mãe e meu pai dormia na cama de solteiro, né? Então, assim, eu era muito apegado, porque só nós vivíamos em casa, né? E eu dormia com a minha mãe. Então, eles ligaram que tinha interesse que eu fosse para lá. Só que meu pai não falou que eu com 12 anos não ia deixar nunca. Teve um dia que meu pai falou, olha, eles querem que você vá para lá. E aquilo eu não dei sossego mais para minha mãe, para meu pai. Minha mãe não queria deixar eu de jeito nenhum. Mas eu convenci eles com 12 para 13 anos. Eles me levaram para o América, mas também, sim, foi um momento muito difícil, porque eu até adaptar... antigamente, Fernando, hoje tem sub-10, sub-11, sub-13, sub-12. Naquela época não tinha sub-12, sub-13, era só sub-15. E eu, por ser muito novo, eu não tinha campeonato para mim, eu só ficava treinando. E eu tive uma dificuldade assim também, que na primeira semana de concentração no América, eu não aguentei, comecei a chorar, desesperado para vir embora. E é uma passagem bacana. Até há pouco tempo eu até encontrei com ele na praia, com o Jorginho, que é atual treinador aí dos clubes do Brasil,
lateral direito da seleção brasileira. Eu peguei o telefone, que esse telefone é antigo na Secretaria do América, ligando para o meu pai, pedindo para me buscar, que eu não aguentava ficar lá mais. Aí o Jorginho foi, bateu, desligou o telefone, não deixou eu falar, e me pegou e levou para a casa dele. Né? Então, assim, o dia que eu encontrei com o Jorginho, eu fiz questão de agradecer ele, que ele foi uma bênção na minha vida, né? Que ele que me deu o suporte para eu continuasse lá no América. Que bacana, né? E depois do América, né? Depois de chegar ainda muito jovem, você falou aqui, eu voltei no tempo imaginando aqui o meu Lucas com 10 anos, né? É uma criança, você com 11 também, né? 11 anos chegar num clube grande no Rio de Janeiro, no América, não é para qualquer garoto ficar mesmo não, né? E é interessante que o Adil, na época o Adil foi depois também, o Periquito, o Lió. O meu pai levou uma galera, o Edalmo, o goleiro, né? Edalmo, que era um dos destaques lá do América, né? Ele tinha até o apelido de Azul, daquele goleiro que tinha na seleção aí do outro país, né? E assim, eles me tratavam como se fosse um mascotinho deles, né? Porque só eu daquela idade lá no meio deles, né? E eu lembro que eu ficava no campo o dia todo brincando de bola. Lá no América tinha um paredão assim, pra você ficar chutando. E eu ficava o dia todo, porque eu não tinha o que fazer. E o interessante, Fernando, assim, de bacana no América, que quando eu fui convocado para a seleção brasileira sub-15, isso já em 83 para 84, eu já comecei a jogar. Teve um torneio no Espírito Santo, e esse treinador, o seu Djalma, eu sempre fui meia, né? O seu Djalma me adaptou na lateral esquerda nesse campeonato. Foi justamente contra o Júlio César Leal, foi assistir esse torneio para fazer a convocação para a seleção, e eu fui convocado para a seleção como jogador do América. Que começou novo aí, sendo convocado para a seleção, né? Deu de garotinho, né? Você chegou até junior, só faltou o principal, né? Ou teve? Na verdade eu fui em todas as seleções, né, Fernando? Até a Novos, que é de Novos. Sim. Eu com 18 anos jogava com o Mazinho na seleção de Novos, com o Tafarel, porque tinha aquele campeonato de Toulon, né? Que beleza, hein? Assim, parece que era sub-23, me parece. Então, assim, eu tive o privilégio e eu só perdi um Mundial no sub-17, porque nós tínhamos sido campeão em 84 na França. Em 85, seria o Mundial Sub-17. Esse da França é o de Toulon? O da França é de Montéguy. Montéguy. Toulon é Sub-23. Sub-23. Então, é tradicional, né? Então, no Mundial de Sub-17, que foi na China, eu tinha certeza que eu iria, porque eu fui campeão no Sub-15 e eu estava na sequência boa. Foi quando nós entramos de férias, né? Eu fui bater uma peladinha na Roça Grande, eu me fraturei o pé, aí eu tive que ser cortado da seleção, pedi o Mundial para a contusão na pelada em Roça Grande, né? Por isso que você sempre fala, né? Vai para casa, mas fica em casa, não vai jogar bola, não. E o interessante, Fernando, o engraçado é que o doutor Alexandre agora, eu falo do doutor Alexandre, que ele sempre foi nosso médico, Sim. Que foi o atual presidente do Vasco agora. Ele teve um tempo atrás que eu encontrei com ele, ele falou assim, me chama de Mineirinho. Mineirinho, você acha que eu acreditei naquela história do teu pai? Porque o pai falou que eu caí de um pé de goiaba, né? Que eu quebrei. Acreditou nada, só deu uma... Fingiu que acreditou, né? E assim, o pessoal da CBF, Fernando, tinha um carinho muito grande por mim, pela trajetória que eu vinha feito na seleção, que eu não fui desconvocado. Eu tive que me apresentar na URCA, né? Que a seleção treinava lá, e só aos poucos que eles foram me liberando. Eu fiquei 4 meses engessado com a fratura no tornozelo, né? São coisas que acontecem, né? O Ayup, o Alessandro Costa tá falando aqui, ó. Jogou muito aí o Ayup, hein? Tá aqui o Leandro Dias, o William tá assistindo também aqui, algumas pessoas estão assistindo. Então, para quem está acompanhando aí, nós estamos ao vivo. Leonardo Oliveira acabou acessando também aqui. Um abraço para toda essa galera. Então, depois do América, aí Vasco da Gama. Essa minha ida
do América, às vezes as pessoas não sabem, Fernando. Inclusive eu tenho O Leonardo tá rindo falando do pé de goiaba. Então, assim, essa ida do América para o Vasco, às vezes as pessoas nunca sabem disso, mas foi um momento muito difícil do meu início de carreira. Porque eu era tido como uma joia no América, eu convocado para a seleção brasileira, né, colocando o nome do América. O América não tinha jogador convocado nessa categoria para a seleção. E naquela época, de 14 para 15, você poderia sair do clube antes de completar 15 e ir para outro clube. Hoje não pode mais isso. Foi quando o Vasco teve interesse na minha contratação. Só que aí, eu vez do Vasco fazer a coisa legal, não. Eles me convenceram a abandonar o América e me transferir para o Vasco. Então, assim, o América entrou na justiça na época, quis que eu voltasse, mas o Vasco colocou na justiça. Não sei se houve alguma compensação financeira para o América também, mas porque, assim, quando eu estava na seleção sub-15, Fernando, nós ficamos treinando uns 6 meses. Só que nós treinávamos no clube de segunda a quinta, e na sexta-feira nós reuníamos a seleção, treinava sexta, sábado e domingo. E toda sexta-feira eu saía às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para encontrar o pessoal da CBF, me buscava na porta do clube, né? Para mim ir para a concentração, para treinar. E nesse dia não tinha treino da seleção. Foi cancelado aquela semana. E eu fui, e o pessoal do Vasco combinou comigo, queria me esperar lá fora. Mas pelo pessoal da América eu já ia para a seleção, né? Aí o único que ficou sabendo era o Adil. O Adil morava na concentração. Adil, eu tô levando as minhas coisas todas embora, porque eu tô indo pro Vasco. E eles apertaram o Nica, mas hoje não é de Mineirinho para a seleção, por que ele foi embora essa hora? Aí quando o pessoal do América proibiu, eu estava no Vasco, né? Sim. Mas assim, o América, eu tenho um carinho muito grande pelo América, porque foi onde iniciou tudo e onde eu encerrei a minha carreira, né? Então o América... rapaz. De coração. E o América também tem história, né, com o nosso futebol, né? Além de você, o próprio Adil, né? Que também teve o início no América, e o Heleno, que encerrou também no América, né? Com certeza. O América, e depois, quando eu voltei para o América, né, no final da carreira, Fernando, eu encontrei pessoas lá que eram da minha época de 82. Entendeu? Então, assim, a gente já não treinava mais no Andaraí, né? Sim. Eles venderam, que a gente jogava no Andaraí. Eles venderam ali e trocaram para esse estádio novo que eles têm lá. Eu não está me fugindo da memória, Edson Passo, uma coisa assim? Edson Passo, isso aí. Pois é, o América que, para muitos, é o segundo time, né? O América é... Depois de Vasco, Botafogo, Fluminense, sempre todo mundo torce para o América, né? Aqui em São João, parece que o Ciscoto é América, né? Inclusive, eu dei uma camisa para ele quando eu jogava no América. É um professor também, que é América, o Cringe. O Cringe também. Hoje, inclusive, quando nós chegamos lá do distrito, eu encontrei com ele com a camisa do América número 9, eu vi na rua. Tá lembrando o Luizinho Paerói, né? O Mário. É verdade. O América... Mas na época que eu joguei lá, Fernando, o América tinha um timaço no adulto, no profissional, né? Um exemplo assim era o Moreno, que é um dos maiores meios que eu vi jogar depois do Zico, né? Moreno jogava muito mesmo. Artuzinho, sim, né? Eloy. Então, assim, Gilson ponto esquerda. Né? Gilson Gênio. Timaço. O América era muito forte. Luizinho, né? Centroavante. Sim. Né? Teve aquela época que ele veio aqui em São João, lembra até hoje, tinha o País do Gol, o Show, o lateral direito. O zagueiro. O Alex. Um timaço, o Mário centroavante. 2 metros de altura. O Ailton, né? ponta esquerda. Era o Álvaro de Ubá, lateral esquerdo. Isso mesmo. Timaço o América, realmente sempre montou bons times. No América você ficou, né? Chegou com 12, saiu com 15. E chegou no Vasco com 15, ficou até quando? Na verdade eu cheguei no Vasco com 14, né, Fernando? 14 para 15. Eu me desliguei do Vasco mesmo. Eu entrei em 84, me desliguei mesmo total do Vasco em 95, né? 95. Então foram 11 anos de Vasco, né? 11 anos. Assim, no começo, mais ou menos 5, 6 anos, morávamos dentro de São Januário, né? Debaixo da arquibancada, mas era uma coisa organizada, tudo bonitinho. E depois, quando a gente vai para o profissional, né, a gente tem escolha, até porque a gente faz contrato, o clube ajuda a gente a pagar aluguel. Nós fomos morar, eu e Sorato junto, nós moramos junto, eu e Sorato, né? Sim. E você pegou uma época também, né, de ouro, né? Que tem muitos atletas que
que deixaram o futebol, mas continuam no futebol hoje aí como treinador, diretor, empresário de clube, né? Por exemplo, o Bismarck, o próprio Sorato, né? O Cássio, tá todo mundo trabalhando ainda no futebol, né? Todo mundo trabalhando, inclusive amanhã no jogo do Vasco, que amanhã é o jogo, né? Amanhã. O Cássio foi convidado pela Vasco TV, me parece, para até comentar o jogo. Comentarista, do Vasco, né? Comentarista, né? Bacana. Então, assim, é legal. E a minha estreia, assim, Fernando, do Sub-15 até o Sub-20, eu sempre na categoria, eu porei etapa, né? Porque geralmente você joga 2 anos em cada categoria. No Sub-17 eu joguei 1 ano só, já fui pro Sub-20, né? Sim. E a minha estreia, assim, eu tive, como eu entrei no Vasco em 84, eu com 17 anos, eu demorei 3 anos para estrear na equipe profissional do Vasco, né? Então é uma trajetória assim, é legal que você chega 3 anos no infantil e com 17 anos estreia no profissional, né? No último jogo do Brasileiro, Vasco e Criciúma, em São Januário, né? Eu estreiei no profissional do Vasco com 17 anos. Tudo pra você foi muito cedo, né? Muito jovem, rápido, né? Muito rápido. E assim, a gente tinha que era legal no Vasco, por quê? Quando eu subi pro Sub-20, quando eu não jogava no profissional, ou era relacionado pro banco, eu tinha a opção de jogar no Sub-20. Então eu fazia isso, né? Que é melhor você estar jogando, porque muitas vezes os atletas... porque está jogando no profissional, eu não vou descer para jogar na academia. Não, se você tem idade, né? Essa semana passada tem um exemplo, eu vi uma entrevista do Wagner Mancini, o Davó, que é um centroavante lá que veio do Guarani, né? Sim. Ele se rejeitou a jogar no Sub-23. O que aconteceu? Não relacionou mais para o principal, né? Então, acho que você é funcionário do clube. É isso aí. E você tem que acatar. O seu contrato não diz que você tem que jogar no Sub-15, Sub-20, não. É pelo clube, né? Verdade. Olha, nós temos aqui assistindo a gente também, aí o Richard Pereira, lá em Itaruaçu, né? O Simão Saturnino está com a gente também aqui, ó. Leonardo Oliveira, a galera que vai chegando para acompanhar aqui o nosso bate-papo. História dos craques são vanenses, viu? Aqui, ó, Pedouro não. Aqui só vem craque. Fernando, assim, e na base do Vasco, nós tínhamos uma equipe espetacular, que a gente fala assim, né? Era Carlos Germano, Cássio, Bismarck, França, Tiba, Sorato, William, sabe? Somos todos aí. É verdade. Chegaram ao profissional, chegaram, né? Até a seleção brasileira, né? E nós tínhamos assim, na categoria Sub-15, Fernando, a nossa equipe era tão forte que eram 3 turnos, né? De 33 jogos, nós ganhamos 32 jogos. Nós perdemos apenas um jogo pro Bangu, que o Bangu tinha 8 atletas gato. Inclusive o nosso treinador depois descobriu que os caras eram gato. Nós ganhamos os 3 turnos direto, não teve final no campeonato. Depois Sub-17 também campeão, e no Sub-20 chegamos à final quando o Fluminense, né, perdemos, né? Sim. Mas assim, era uma safra de atleta que, além de ser vencedor, todos alcançaram o profissional, né? No Vasco você conquistou quantos títulos? No Amador? Na base Fernando. Assim, na base, Fernando, fui campeão carioca, fui campeão brasileiro, no Sub-17 também. Porque a gente disputa muito torneio, né, Fernando? Sim. É muito torneio. E no profissional, eu fui campeão do Rio São Paulo, fui campeão da brasileiro, carioca. Então, assim. Ganhou quase tudo, né? Então são títulos importantes pra gente, né? Sim. Apesar da pouca idade, a gente, quando não era titular, participava da maioria dos jogos também no banco, participava jogando às vezes, entendeu? Aqui, tem alguns recadinhos chegando aqui, ó. Tem um chegando aqui, rapaz, especial aqui, o pastor Eduardo, né? Pastor Eduardo quase enganado de centroavante, né? Ele é meio enjoado. Eu gosto muito do... Sabe jogar. Eu gosto muito do pastor Eduardo, mas nessa cadeira aqui, não dá, né? Aqui é só craque, viu, pastor Eduardo? O programa chama História dos Craques São Joanense. E ele agora é São Joanense, que ele agora recebeu o título de cidadão São Joanense, mas
né, prestando aí relevante serviço. Mas ele sabe sua jogar comunidade. peladinha, Fernando. Não, então, peladinha não é aqui, né? Não, isso. Não, aqui é só craque mesmo, viu, pastor? Eu posso trazer o sonho em outra oportunidade, né? Mas nesse quadro aqui não dá. Né? Inclusive, essa semana eu parei uns dois, ele falou, Fernando, que dia que eu vou lá? Eu falei, não, meu filho, nem nesse horário não. Tá bom horário para vocês ir lá participar. Vamos ver o que o pastor está falando aqui, ó. Um abraço, Fernando Neres, Marco Ayup, meus amigos, que Deus abençoe. Grande abraço, né? Gente boa, pastor Eduardo. Nós estivemos batendo um papo lá, que é dia lá no Mangueira, né? Ele é um poldinense, mas está com a cara de São Joanense já, né? Com certeza. O menino dele nasceu aqui, né, Fernando? Não, a família toda agora agora ele virou São Joanense. O Idilés está falando aqui o seguinte, ó, além de ter sido craque dentro dos gramados, agora é um craque fora dele. Com certeza, né? Ana Maria, parabéns, Marco Ayup. O Caizé, rapaz, aí, o homem tá na fazenda, mas tá lá assistindo a gente, hein? Fomos lá pertinho dele. Hoje nós estivemos pertinho do carro dele lá na fazenda, ele nem sabe, né? Pintou a fazenda, tá bonito lá a fazenda, né? O Derek também tá com a gente aqui lá de Ubá. Lembra dele, né? Derek, atacante, muito bom, né, Fernando? Teve uma contusão aí no joelho, mas tá recuperado, é artilheiro, né? Um abraço para ele lá, um grande abraço mesmo. Um menino que a gente tem um carinho muito grande por ele também, né? É verdade, um excelente jogador. Olha, depois do Vasco aí, vou te falar, velho, você andou bastante, né? Do Vasco você foi pro... Deixa eu lembrar aqui. A primeira saída minha foi pro Bragantino. Bragantino, né, é isso aí. Quando eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos, e o Vasco pediu minha volta em 93, né? Sim. Foi aonde eu disputei o Rio-São Paulo, onde nós fomos campeões, né? Sim. E, na verdade, a minha passagem para o Bragantino foi 2 vezes, né? Eu fiquei 2 anos e pouco, né? No Bragantino, depois eu retornei para o Vasco. E em 97, quando acabou meu contrato com o Corinthians, eu retornei para o Bragantino para terminar o restante do Brasileiro, em 97. E lá no Bragantino você jogou lá de grandes jogadores, até atletas aí que foram campeão mundial pela seleção, o caso do Mauro Silva, né? O time do Bragantino, quando eu cheguei, eles já tinham sido vice-campeão brasileiro. Sim. Aí eu peguei depois o Paulista, nós fomos vice do Paulista, né? Aí era uma equipe com Marcelo, Gil Baiano, Ney, Júnior, Birubiru. Que massa. Mauro Silva, Pintado. Tinha o Alberto também, tinha? Alberto era o meia, né? Luiz Miller. Aí tinha o Tiba, tinha o Silvio, que era centroavante, canhoto. O Ronaldo Alfredo também. Ronaldo. O Frank, que é um atacante canhotinho, jogou muitos anos no Fluminense, que fez a carreira dele na Alemanha, inclusive ele mora na Alemanha. Então era um time espetacular, time muito forte. Verdade, time massa. Assim, competitivo, né? E quando eu cheguei, o Luxemburgo tinha saído, aí depois foi o Parreira que ficou lá. O Parreira, professor Parreira. Aí, tá vendo, pastor Eduardo? O homem foi treinado pelo Caso Alberto Parreira, né? Filipão também, né? O Filipão foi depois no Grêmio. No Grêmio, né? Mas o Bragantino nós passamos com muitos treinadores bons, tá vendo? O Parreira, o Candinho, né? O Caso Alberto Silva não, né? O Caso Alberto Silva não. Mas assim, o que me marcou muito mesmo no Bragantino foi o Enio Andrade, né? O Enio Andrade, o Andrade, sim. O Filipão era mais motivador, paizão, né? Sim. Mas se você vê entrevista dos atletas que trabalharam com o Enio Andrade, você vê que eles vão falar a mesma coisa que eu vou falar aqui agora. O Enio Andrade, para mim, foi o top para mim como treinador. Até hoje ele é muito lembrado, né? Ele é muito lembrado. Gaúcho, né? Gaúcho. O Enio Andrade, ele conseguia, assim, no intervalo, ele mudar a maneira de você jogar, de tentar mudar um placar de jogo. O Enio Andrade, para mim, foi o top, assim, de como treinador. Tá certo. Cumprimentando aqui o comentário do pastor Eduardo, Ayup, craque dentro e fora de campo. O Idilés falou mais uma coisa aqui, ó. Além de ter sido um craque dentro dos gramados, hoje ele é craque do lado de fora, fazendo esse brilhante trabalho frente à escolinha de futebol, né? Sempre apoiando aí bastante essas crianças que precisam muito. Deixa eu ver mais aqui. Precisam muito de esporte. Parabéns ao Ayup e continue sempre representando bem a nossa cidade, né? O professor William de Leles agora também, ele tá bem preocupado com as crianças, rapaz.
Ele agora está... Assim, você quando começa, né, Fernando, e ele tem se envolvido com esse trabalho também, né? Sim. Você quando começa mesmo, você pega um carinho muito especial que é o único meio de a gente tentar mudar alguma coisa no nosso país, na nossa cidade, né? Através dessas crianças. Júnior Silva falou, ó, esse aí é diferenciado, hein? Sabe quem é o Júnior Silva, né? É nosso volante, né? É o Caseleno. Tá lá em Ubar. Mas semana passada eu estive com ele, Fernando. Tava ele... Tá falando aqui, ó, que saudade que eu tô dele, rapaz. Né? Tá com saudade de você. Tava eu tive com ele semana passada, ele falou comigo assim, eu falei assim, tava ele e a esposa, né? Nós encontramos ali perto da prefeitura. Eu falei assim, tem ônibus que olha para o bar. Aí ele falou assim, 11 horas. Eu falei, você vai nele? Não, diferenciou, meu filho. Tô de carro agora. Tá de veículo. Um abração lá para ele, bom, né? Para a esposa também. A gente está com muita saudade também. Que legal. O Ivaldo Pereira, lá em Leopoldina, você já tentou levar você para lá, né? O Juquinha. O Juquinha. Tá falando um abraço pra gente aí. Um abração pro Juquinha. Juquinha é um parceiro nosso também, né, Fernando? Gente boa. Gente boa. É torcedor do Ribeiro Junqueira, né? Um amante pelo esporte, Apaixonado né? pelo Ribeiro, é verdade. Olha, aí depois do Bragantino, né, qual foi a próxima parada? Pois então, Fernando, aí eu, em 93, eu voltei pro Vasco, né, Fernando? Em 93, disputei o campeonato Rio-São Paulo, Carioca, né? E em 90, quando terminou aquele ano, eu tinha a opção de ir para o Bahia ou para o Santa Cruz, mas eu estava de férias. Naquele meio termo, eu recebi uma ligação do Maurício Salomão. O Maurício Salomão é um empresário muito famoso que tinha no Rio, ele perguntando se eu tinha interesse de ir para o Grêmio. E justamente eu fui indicado para o Grêmio pelo Enio Andrade. O Enio Andrade é do Sul, tem uma moral lá. Quando eu cheguei no Grêmio, ele me ligou. Eu que te indiquei. Aí eu agradeci, né? Sabe? Então, assim, a partir do momento que você faz um trabalho bom com um treinador, Fernando, abre porta. É verdade. Às vezes o cara não é treinador, mas ele indica. Com então, certeza. O Enio Andrade que me indicou para o Grêmio, né? Ali no Grêmio eu fiquei um ano, onde eu tenho um carinho muito especial pelo Grêmio, por Porto Alegre, né? Até porque minha filha é gaúcha, né? Nasceu lá. Nasceu em Porto Alegre, né? Em agosto, né? Um frio tremendo, né? E o povo gaúcho é maravilhoso. Eu tinha vizinhos que até hoje a gente se comunica, fazia aqueles frangos na churrasqueira pra gente, sabe? Então, e lá é assim, ou é Grêmio ou é Inter. Né? Então, assim, os gremistas lá tratam a gente com muito carinho mesmo. Então eu fiquei. Eu passei momentos difíceis no Grêmio também, né, Fernando? O cara foi campeão lá na Copa do Brasil, mas eu tive um momento, porque eu cheguei no Grêmio em dezembro de 93, antes de chegar em 94, e nós fomos disputar um torneio na Tailândia. Né? E nós jogamos contra o Ajax. Tinha um ponto esquerdo, o Overlap, que é o atacante da seleção na época. E eu fora de forma, aquele cara me atropelava, cara. E o Paulão, o zagueirão, falou, os cobra aí que tá difícil. E quando nós voltamos para voltar a treinar no Brasil, né? Eu até adaptar, né, Fernando? Eu nunca joguei no Sul. Demora. É campeonato de força, né? Sim. De chegada, né? E eu até adaptar, eu fui muito criticado. Eu chegava em casa... como se fosse ter o Globo Esporte. Então tem o Globo Esporte na Globo, que é local. E tinha um comentarista que ele tinha um programa, naquele primeiro programa do Globo Esporte, era dele. Aquele cara acabava comigo. Aí eu chegava em casa... As corneteiras de plantão. Eu chegava em casa, Marcinha, triste, sabe? Eu falei, Marcinha, assim... Marcinho, vamos embora daqui. A Marcinha, não vai embora, não. Vai embora, não. Vamos dar a volta por cima. Então, assim, e eu comecei a me adaptar, eu comecei a entrar em forma, fisicamente, né? Eu sempre tive um conhecimento muito bom. E o Filipão foi muito importante nessa época, ele me bancou. Ele bancou mesmo, vai o Ailton, que é o meu lateral, e acabou. Então, começou os campeonatos e, assim, tinha falta, tinha escanteio, ninguém chegava perto da bola. Isso já vinha determinado da pré-eleição. É o Ailton que bate e ninguém chega perto. Então eu tinha
a confiança do treinador e do grupo também. Sim. Então, assim, aí, a partir daquele momento, Deus me honrou muito no Grêmio. Eu fiz, me parece, no do ano todo, de 8 a 9 gols, né? Tanto no Campeonato Gaúcho, brasileiro, né? Na Copa do Brasil eu não fiz gol. E as jogadas de bola parada, que tudo saía do treinamento. Então, assim, para um lateral fazer de 8 a 9 gols no ano, é muita coisa. É muita coisa, é verdade. Então, aí lá nós disputamos, fomos campeão da Copa do Brasil, né? Que deu a vaga para o Grêmio disputar a Libertadores 95, que foi campeão da Libertadores e disputou o Mundial. Sim. Só que quando acabou o contrato no Grêmio em dezembro de 94, Fernando, eu ainda fiz o gol olímpico ainda lá. Aquele que você deu um beijo na careca do Filipão, né? Isso, então assim, teve momentos assim, quando a Gabriela nasceu, que o Regis foi lá também fazer, que eu tinha feito o gol contra a Portuguesa, que eu beijei a testa do Filipão também. Sim. Então assim, eu tive momentos muito especiais no Grêmio. Então quando chegou em dezembro, o meu contrato com o Grêmio, com o Fábio Koff, já estava acertado para 95. Já tinha fechado salário, luva, eles iam me dar um carro, que eu gostava, você pedia, me dá um carro de luva, para eu poder fazer negócio, né, com aquele carro. Então, ele já estava tudo acertado, quanto eu ia ganhar. Quando eu cheguei no começo de 95, o Vasco me chamou para conversar, para me voltar para o Vasco. Sim. Só que o Nelsinho, que era o treinador, falou: aí, você está numa fase que você tem que jogar. Aí eu tenho Pimentel e Bruno Carvalho. Aí vai ficar 3 laterais. Só que o Eurico não estava perto na reunião dessa vez. Sim. Aí quando o Eurico me chamou na sala, perguntou: aí, o que você quer? Você pode escolher. Quando eu falei assim, eu quero voltar pro Grêmio. Aí o homem virou uma fera, né, cara? Ele não aceitava aquilo. Porque o Vasco, para ele, é acima de tudo, né? Sim. Ele não aceitou. Aí o Filipão me ligava, o Fábio Koff me ligava. Ele falou assim: Ailton, estou contando com você mesmo, eu vou contratar o Arce, eu quero você aqui. Fica vocês dois, você joga na esquerda também. Então eu quero você. Só que foi enrolando, ia começar os campeonatos e o Vasco só me aceitava vender para o Mogi Mirim. Aí eu falei assim: poxa, eu saí de um campeonato brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vou para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Aquilo me machucou, sabe? Mas ali, Fernando, eu vi que depois Deus tinha um plano na minha vida. Quando eu fui para o Mogi Mirim, o Mogi Mirim me deu um dinheiro na época, que eu falei: poxa, como é que eu vou? Né? Eu fui no Rio acertando, eles me deram um cheque na minha mão, cara, que eu falei: pô, isso aqui eu vou para lá, mesmo que seja segunda divisão. Né? Com certeza. Então, assim, foi. E lá no Grêmio, Fernando, assim, voltando um pouquinho o Grêmio, o Grêmio, a gente tem um carinho, porque assim, a gente via assim, o Grêmio, quando eu fui trocar meu carro, Fernando, o presidente falou: aqui, toma esse dinheiro aqui, troca lá o carro, me ajudou, sem eu pedir. Então, assim, o Fábio Koff, né? Sim. Então, assim, o pessoal tinha um carinho muito grande por mim. Quando eu voltei no Grêmio em 97, com o Corinthians, a gente concentrava no Olímpico, né? E tinha os quartos, cada quarto ficava 2, ficava eu e o Paulão num quarto. Quando eu cheguei para concentrar com o Grêmio, com o Corinthians, jogar com o Internacional, em 97, nós ficamos lá no Grêmio concentrado. Eu cheguei, eles tinham colocado meu nome lá no mesmo quarto que eu ficava. Sabe? Então aquilo me marcou muito. Então, assim, o Grêmio, eu sempre falo com as pessoas que depois do Vasco, assim, foi o time onde eu fui criado, né? O Grêmio é o time que eu tenho mais carinho, assim, por ter me proporcionado momentos muito especiais. Um time de massa também, né, Ailton? Ah, com certeza. Mais alguns recadinhos aqui, deixa eu ver aqui. Leonardo Oliveira, parabéns para ele, né, que tem história. Tem história. Sou novo, não sou da época dele, né? Sou de Rodeiro e já vi muito falarem dele, que era craque, hein? Quando eu ainda vi o Espartano aqui pelo regional. Aí, o garoto lá o Léo lá do Espartano, ele tá falando do Espartano, me parece que tá fazendo aniversário hoje. Ah, parabéns. Aí, chegou lá e tá vendo falar de você, né? E o Espartano, né, Fernando? É um time que foi
como referência para nossa região nos últimos tempos aqui, né? Inclusive o que foi treinador está fazendo sucesso lá no Olympique, né? Tá E é o treinador que estava neles, né? Lá no... O Cícero Júnior. Parabéns lá para a direção do Espartano, né? Ele está acompanhando aqui agora que ele te conheceu, que você está de máscara, né? Agora que ele conheceu. Deixa eu ver aqui. O Gilson de Paula de Paiva. Sabe quem é Gilson de Paula de Paiva? Gilson lá de Rio Pomba. É, o Gilson. Grande amigo, né? É verdade. Tá falando aqui, ó. Referência, a IUP é referência máxima como atleta, treinador e pessoa. Parabéns, amigo, pela trajetória de vida. Grande abraço, Gilson. Gilson tem um trabalho brilhante lá também, né, Fernando? Verdade. Um guerreiro pra caramba na frente do América, né? Verdade. Parabéns aí, grande abraço. E a grande referência lá também, ele lá como atleta, é o Alim. Passou lá, teve aqui também, né? Uma época eles emprestaram ele para jogar aqui um torneio pra gente, né? Sim. Ele ficou lá na casa do Renatinho junto com ele, né? Verdade. Meu xará tá assistindo lá em Ubá, né? O Fernando César Xavier tá acompanhando a gente. Ricardo, a Valdilene Gomes também tá por aqui, ó. Aí você vai ter que voltar mais vezes aqui, porque ele tá dando ibope, viu? Tá vendo aí? Tá vendo, pastor Eduardo? O homem dá ibope, meu filho. Pois é. Mas ali depois, né, Fernando, quando eu fui pro Mojimirim, eu falei, poxa, eu saí do Grêmio, pô, campeão da Copa, fui pro Mojimirim, disputar de segunda divisão, sabe? Eu tinha mercado, o Grêmio me queria, aquilo eu fiquei um pouco revoltado, sabe? Sim. Mas ali a gente via que Deus tinha um plano na minha vida também ali em Mogi. No Mogi eu fiquei apenas 4 ou 5 meses, me parece. O Mogi na segunda divisão, nós fomos campeão paulista, né? Subiu para o Mogi para a primeira divisão naquele ano. E ali eu vi que acabou o Cavalo Paulista. Como eu participava com os treinadores, Fernando, eu tinha um treinador que gostava de mim. O Givanildo foi meu treinador do Bragantino também. Eu era capitão do time do Bragantino na época dele. Ele foi para o esporte. Acabou lá no Mojimirim. Eu fui. Givanildo, há possibilidade de você me levar para aí? Tem como? Tem chance? Ele falou assim: na hora, pode preparar suas coisas. Aí eles foram me pegaram emprestado pro esporte, né? Sim. Disputei o Campeonato Brasileiro em 95 pro esporte, né? Um esporte também, um time espetacular, torcida. Pena que no esporte, time massa, né? Pena no esporte eu machuquei muito, né, Fernando? Eu tive muitas contusões de estiramento, mas é um clube também que eu gostei muito, massa, né? Que o pessoal junto ali, gritando esporte, esporte, esporte o tempo todo, né? Então, quando acabou meu contrato no esporte, Fernando, aí eu falei assim, poxa, eu fui caindo um pouco, né? Eu falei, pô, me jogar em time grande agora vai ser mais difícil. Porque você está num patamar, depois dá uma caída, né? E eu falei, poxa, mas ali eu vi que Deus estava no controle de tudo. E eu mesmo indo mal no esporte, machucando, eu tive o convite da Portuguesa. O Adão conseguiu me empregar na Portuguesa, né? Sim. Aí, poxa, eu falei assim, pô, na Portuguesa, cara, pô, tem o Zé Maria. Zé Maria jogou, estava na seleção brasileira nessa época. Eu falei, pô, mas é preferível ir português do que eu ficar sem jogar, né? É verdade. Eu preciso jogar para me entrar no mercado de novo. E eu fiz contrato de 6 meses. E ali na Portuguesa foi muito bom. Portuguesa eu fiz 7 ou 8 gols no campeonato, né? Teve um jogo assim, só fora os outros, né? Teve um jogo contra o Araçatuba. Nós ganhamos de 3-0, eu fiz 3 cruzamentos por gol. Então, assim, as assistências, os gols. E eu fui tão bem na Portuguesa, Fernando, os gols. Aí na estreia, o Zé Maria foi para a seleção e eu joguei. Foi contra o Araçatuba que eu fiz os 3 cruzamentos. Depois, contra o Santos, lá no nosso campo, no Canindé, 2-1, eu fiz um gol de falta. Aí Zé Maria voltou da seleção. Aí o Espinosa, como treinador, o que ele fez? Como é que eu vou tirar ele? Me colocou de volante, me colocava de líbero. Ele arrumou um jeito para mim jogar, igual ele fez com o Cássio. Quem era o lateral esquerdo era o Zé Roberto. Sim. Eu e Cássio bem pra caramba, né? Muito bem mesmo. Ele adaptou o Zé Roberto no meio do campo.
e para manter o Cássio no lateral. O Espinosa tinha muito essa visão de improvisar e dar certo, né? Mas um treinador gaúcho também, né? Com certeza. Os gaúchos, vou te falar a verdade, no comando das equipes aí, é os que fazem mais sucesso no futebol brasileiro. E esse ano de 96 na Portuguesa foi especial, foi campeonato foi pontos corridos, Fernando. E nós ficamos em terceiro no geral. O Palmeiras foi campeão, tinha um timaço, e o São Paulo nós ficamos em terceiro. E eu fiz 7 ou 8 gols, né? No campeonato, e naquela época tinha a seleção da rodada pelo jornal Gazeta, e eu estava sempre na seleção de rodada. E no melhor jogador do campeonato lateral eu perdi pro Cafu, né? O Cafu era a seleção brasileira, campeão do mundo, sabe? Então assim, a Portuguesa também foi um time que abriu as portas para mim mesmo. Dali você foi pro Corinthians, não? Pois então, aí acabou meu contrato na Portuguesa, Fernando. Acabou meu contrato na Portuguesa, e só que eu continuei treinando, porque era o interesse de renovar. Sim. Então, por exemplo, eu ganhava 10 mil, um exemplo. Eu ganhava 10 mil. E eles queriam me oferecer o mesmo salário, para mais 6 meses até o final do ano. Eu bati o pé e falei, não, pô, o campeonato que eu fiz, eu tenho que ter uma valorização, né? Só que eles não achavam que eu não ia tomar a decisão de sair. Eu continuei treinando, o Candinho era o treinador, né? Continuei treinando. Aí o Espinosa saiu da Portuguesa e foi pro Corinthians, que aí ele assumiu o Candinho na Portuguesa. Sim. E eu morava num hotel no centro da cidade, em São Paulo, que o mesmo hotel que o Espinosa morava desde a minha época da Portuguesa, né? Morava junto no hotel. Um belo dia eu desço para treinar, o Espinosa estava tomando café. E eu tinha muita intimidade com o Espinosa. Aí, ô professor, beleza, tudo bem? Ele falou assim, e aí, tudo bem? Renovou o contrato? Eu falei assim, ainda não. Aí ele foi e falou assim, então pode ficar tranquilo, eu vou te levar para o Corinthians. Foi aí quando ele me levou para o Corinthians, né? Que legal, hein? Aí no Corinthians eu fiquei 1 ano, né, Fernando? Contrato de 1 ano, né? E no total aí, na sua carreira, foram quantos clubes? 14, né? 14 equipes. 14 equipes. Que bacana, assim, 14 equipes, só campeão paulista, Fernando. Eu lembro uma vez que eu estava num comercial e eu fui expulso no jogo. Comercial e Francana, lá em Franca. Eu dei um carrinho no cara assim, o cara bateu no alambrado e eu fui expulso. E eu fui no julgamento. Eu lembro que o julgamento, que leva 2, 3 jogos que ele me dá, eu pedi a palavra, que não pode, né? Pedi a palavra e falei, poxa, é o 10º campeonato paulista que eu disputo, eu fui expulso apenas uma vez. Os caras foram me absolver. Então, quer dizer, foram 10 campeonatos paulistas que eu disputei. Que bacana, hein? E não é fácil, né? 10 paulistão. 10 paulistão. Eles falam que é difícil, o difícil não é chegar, o difícil é se manter, né? O campeonato paulista quando o Iago tomou a decisão aí de ir para o Ituano, eu falei assim, vai com os olhos fechados. O nível é diferente. Verdade. Eu tenho acompanhado alguns jogos do Campeonato Paulista, Novo Horizontino, Ituano, Mirassol, o nível é muito alto. Verdade. Então, assim, eu disputei 10 campeonatos paulistas, né? Que não é fácil, né? Sem dúvida que já é um bom tempo, é o melhor campeonato do Brasil, né? Com certeza, o nível, né? E as equipes também, né? A gente vê hoje o próprio Ituano e várias outras equipes do interior, todas elas têm uma estrutura espetacular. Espetacular. Né? O Iago, quando chegou porque o Iago ficou muito tempo no Curitiba e lá tem estrutura, né, Fernando? Sim. Aí ele foi para o CRB, já não é a mesma coisa que é o Curitiba. É verdade. Quando ele chegou no Ituano, ele ficou encantado. Os campos para treinar. Com certeza. O alojamento para você fazer sua refeição. Se você não quiser ir para casa, pode comer dentro do clube. Então hoje assim, a gente não, é longe, é muito longe de São Paulo, é 400 km de São Paulo, Novo Horizontino. Tem uma estrutura espetacular. Verdade. E a Federação Paulista também repassa uma grana para os clubes, que os caras se mantêm, né, velho? Pode fazer um campeonato espetacular, contratando 10 jogadores, né? E não é só a primeira divisão, né? Porque é competitivo. Na série, a segunda, a 2, a 3 também, bem competitivo também, né? Fernando, assim, eu não vou falar em valores, mas tem jogador, assim, o Atibaia contratou aquele Christian, um jogador do Corinthians, pagando lá salário de primeira divisão, cara. Então, assim, os caras vão, né? Pô, jogar um campeonato paulista da Série A2, pô, é o que os caras querem, né? Verdade, sem dúvida nenhuma. E ganhando bem, né? Com certeza.
Olha, no Corinthians também você chegou a ser campeão paulista? Em 97, né? Assim, eu peguei uma fase no Corinthians horrível, Fernando. Em 96, quando eu cheguei no Corinthians, era uma fase daquela que a esposa do Vicente Mateus, que ia ser presidente, e eles queriam tirar o do Alibe. Então, assim, nós não tínhamos paz para treinar. Ônibus lá de fora, a torcida querendo pegar a gente, entendeu? Mas tudo politicamente. Foi aí em 97, né, no primeiro semestre, o banco Excel assumiu. Aí contratou, Mirandinha, Antônio Carlos, Túlio, Donizete, já tinha o Marcelinho, o Neto tinha voltado, então contratou um timaço. Aí foi campeão brincando no Campeonato Paulista, né? É verdade. Você teve o privilégio, né, Ayup? Deve ser muito grato a Deus que você jogou com muitos craques e foi treinado pelos grandes treinadores desse país, né? Com certeza. Assim, como eu falei, eu tive grandes treinadores, mas a referência maior foi o Enio Andrade. Mas eu tive treinadores, Fernando, o Nelson Batista, Zagallo. O Zagallo. O Zagallo era um treinador, mas assim, Fernando, ele não era muito de quem fazia mais o trabalho com a gente de técnico, de cruzamento, de passe, era o Silveira. O Zagallo era mais de fazer coletivo. Sim. Mas tinha um carisma, né, cara? Conhecimento doido conhecimento, também, né? Assim, e o único que eu não fui treinado foi pelo Luxemburgo. Quando eu cheguei no Bragantino, ele tinha saído, né? Olha aí, né? Também hoje é uma referência. Tá passando um pouquinho, o pessoal tá no pé dele aí, mas sem dúvida, é um grande treinador. Grande treinador, sem dúvida. A história dele é verdade. O Isaac tá falando aqui, ó, dupla nota 10, hein? Só gente boa e só gente fina. Saudações rubro-negra. Flamenguista, ele tem um goleiro lá que você treinou também, né? Eu não sei o que o menino tá puxando, rapaz, porque ele era... Eu falei que eu tô com saudade dos treinos para o campeonato, para ele estar jogando, né? Ele era tipo o Zezé Constantino, o irmão dele, o Saulo, também era frangueiro. E o menino tá ficando bom no gol, o filho dele, né? Mas tá treinando, né, Fernando? Por isso, né? E agora, nesse período, aí, parece que lá em Rochedo, o Manel dá uns trabalhinhos para ele também. Que beleza aí. Então ele tá... Mesmo a gente não tá tendo atividade, ele tá lá fazendo alguma coisa, né? Com certeza. Olha, de todos esses clubes que você passou, você falou aí que lembra, tem saudade do Grêmio, né? Do América, né? Do Vasco também, mas eu acho que o que mais ficou na sua memória, que você ficou 11 anos, é o Vasco, né? Um carinho a mais aí pro Vasco. O interessante do Vasco, Fernando, é que eu não passo uma semana sem sonhar, né? Eu sonho que eu, não no profissional, sim. Eu sonho que eu ainda estou na concentração, que eu estou indo para o treinamento, todo aquele ambiente do São Januário, porque a gente assistia muito os treinos, a gente morava na concentração, então a gente ficava, aquele ambiente dos jogos, a gente participava daquilo tudo, era ali dentro, né? Sim. Então eu até hoje, e a gente tem, eu não sei também porquê, nós temos os grupos do WhatsApp, daqueles meninos que foram criados no Vasco comigo, né? Sim. Então eles contam história e a gente está sempre conversando. Não sei se aquilo fica na minha cabeça. Não tem uma semana que eu não deixo de sonhar, né? Que eu estou dentro de São Januário, que eu estou no refeitório. Então, assim, isso fica na memória, né? Fica na memória, não tem jeito de apagar, né? É verdade. Não tem jeito. Fica para sempre. É uma história muito bacana. A sua história é uma história de privilegiado, né? De poder ter jogado em todos esses clubes, grandes clubes de futebol brasileiro. Eu às vezes falo com alguns companheiros, né, que tem muito atleta que às vezes teve aí uma passagem pequena no profissional, que às vezes não tem o senso da humildade que você tem, né? E assim, depois do Corinthians, né, eu fui no Bragantino, né? Aí depois, em 98, eu joguei na Portuguesa Santista também. Legal lugar, pena que Santos é muito quente, né, cara? Sim. Muito quente. E depois eu comecei, assim, a partir de 2000, a começar com 34 para 35 anos já, né? Sim. Comecei, assim, a jogar... Tem uma gíria aí dos boleiros que eles falam que quando chega a 35, daí pra frente, só que tá roubando, né? Então, assim, dá um migué. Mas aí fui pro comercial joguei no comercial 2 vezes, Fernando. Joguei um ano, depois no outro ano voltei de novo, né? Então, assim, mas é importante, né? Essa idade é a experiência para os garotos, né? Passar uma experiência. A minha carreira não foi mais longe, Fernando, porque eu sempre tive um condicionamento bom.
Sempre meu corpo sempre magro, né? Só que o desgaste do treinamento, que eu não tinha paciência, que hoje não. Hoje, se o cara tem 35 anos, o treinamento dele é diferente. Diferenciado, é verdade. Só que na minha época não era assim. E eu tinha tanta vontade de treinar dedicação, que eu acompanhava os meninos no treinamento de longa distância. E não era para fazer isso, né? Sim. Aí chegava de noite para dormir, meu filho, o joelhão não aguentava, né? Então, mas a sua pior contusão aí na sua trajetória foi a queda do pé de goiaba só, né? Foi pé de goiaba. Porque as contusões que eu tive, né, é normal de atleta, né? Uma fisgadinha na coxa, igual o Cássio Bililiu, né? Então, essas contusões simples, né? A fratura mesmo foi quando eu tinha 15 anos, né? Do pé de goiaba, né? Mas é interessante essa fratura, porque hoje eu sinto esse pé muito mais forte do que o outro. Parece que calcificou, né? Aí, E a idade também, né? A idade ajuda. Com certeza, com Se tivesse machucado um pouco mais à frente, era mais difícil aí verdade. a recuperação, né? Aí, agora vamos voltar um pouquinho para São João, né? Assim que você parou, encerrou a carreira, você voltou à terra natal, né? São João. É assim, eu com 34, 35, né, Fernando? Assim, toda aquela vontade de fazer alguma coisa, né? E eu comecei a ter algumas atividades em Roça Grande. Com a ajuda do Zeca, meu irmão, né? Compramos umas bolas. E começamos a dar treino lá, tá legal, muito bom, tá gostando, cara. E Com as crianças também? com as crianças, né? Aí surgiu a oportunidade da gente tá assumindo aqui a escolinha da prefeitura, né? Sim, sim. Então foi aí que começou, em abril agora, me parece que faz 20 ou 21 anos que eu estou à frente desse projeto, né? Bom tempo, né? Com tempo, uma vida, né? É onde eu tenho muito orgulho, muito prazer de falar que comandei, que estou à frente desse projeto. Quantas oportunidades para muitos jovens, né? Chegar ao futebol profissional, né? A gente cita aqui Iago, está rodando, hoje está no Ituano, né? Teve no Curitiba, já rodou no sul do país, no Juventude, CRB, né? E hoje está no Ituano. O próprio Steph também, que teve fora do país, o Pablo, o Cassim está lá em Portugal, e vários outros, né? O Emerson no Monte Azul. O Emerson no Monte Azul. E assim, e fora aqueles, né, Fernando, que tiveram algumas oportunidades, que nós sabemos que não basta só o cara ser bom. Sim. Às vezes o cara vai fazer um teste e não está bem naquele dia. Verdade. Às vezes o clube tem um elenco já montado, para você entrar naquele elenco é difícil, né? Então, assim, várias aqueles, às vezes as pessoas não sabem, mas muitos tiveram oportunidade. Verdade. Né? A gente tem mais experiência nesse ramo, você sabe bem disso, que tem peneira aí, que tem 1000 atletas. Se eles escolherem um, é muito para eles. Não é brincadeira. Eu estou te falando porque eu vi uma peneira do Corinthians, de 1000 atletas, e foi escolhido apenas um. Então a concorrência é muito grande mesmo. Eu tenho um craque aqui acompanhando a gente aí, ó. O Francis Mar. Francis Mar tá aqui com a gente aqui, ó. Mandar um abraço para ele. Tem o Cruzeiro, né? Isso aí é. Japão. Referência da nossa região também. Vasco também, né? Referência da nossa região. Sem dúvida. Grande Francis Mar, um abraço. Abração para ele lá. Fez parte também do projeto lá do Espartano, né? E tem o xerife Noel, chegou agora aí, ó. Noel Pinheiro. Aí botou triste aí. Botou aqui. Ei, Noel, você não é brincadeira, não, né? Noel agora tá com a bola cheia também, hein? Noel é um menino nota 10, né, Fernando? Verdade. Olha, eu quero cobrar dos nossos vereadores e às vezes eles cobram muito também aí, lógico que faz parte, né? Cobrar, a gente poder estar fazendo com esporte, mas eu quero cobrar dos desses vereadores aí uma moção de aplauso para você, pelo que você fez nesse período de pandemia, né? Quantas cestas básicas, né? Num momento tão importante para os garotos da escolinha, você conseguiu reunir os seus companheiros aí de ex-clube de futebol aí Brasil afora, né? Que te mandaram uma certa quantia de dinheiro, você reuniu aí com vários outros também colaboradores
e distribuiu cesta básica durante 3 meses para essa garotada, né? Você tem noção de quantas que foram? Alguns foram até 4 meses, né, Fernando? 4 meses. Uma pena que a gente não consegue continuar, porque é muito... Mas naquele momento difícil foi muito importante esses 4 primeiros meses, né? Você participou comigo aí muitas das vezes, né? Até na entrega também. Bacana demais. Assim, no total foi 660 cestas Olha básicas, só, né? 660 No cestas total básicas. arrecadado de 33 mil reais, né? Olha só, eu não vi nenhum vereador ainda falar sobre isso. Então fica a dica aí, ó. O primeiro que a gente está ouvindo aí aqui o nosso bate-papo, que é a história dos craques sanvanenses, está na hora de dar uma moção de aplauso para o Ayup, porque não é fácil não. 660 cestas básicas para os garotos num momento tão difícil que a gente ia entregar, nós estamos entregando também da educação, através da prefeitura, e nós chegamos aí, né, Ayup, em alguma situação que a gente via a pessoa falava, olha, foi Deus que mandou você vir aqui, né? E a alegria, você comentava comigo, eu com você, né? A alegria quando a pessoa... Nossa, meu Deus, né? Não é brincadeira. Então, assim, e a gente sabe que as pessoas estão precisando, né, Fernando? Mas, infelizmente, a gente... No momento que está difícil. Difícil. Né? Não, aqueles 4 primeiros meses aí, março, abril, maio, junho do ano passado, foi muito difícil. Depois as coisas foram se encaixando, né? Assim, a gente não vai citar nomes, mas tinha lugar aí que uma família que a gente foi, a minha esposa sempre ia comigo, né, Fernando? Também. Sim. E nós chegamos na casa eu até me emociono porque não é fácil. Não é fácil. Nós chegamos na casa de uma senhora que o neto treina comigo, né? Para entregar uma das cestas básicas, ela reuniu os 3 criancinhas, estava assim, glória a Deus, vem aqui, vamos agradecer, vamos orar, ajoelha aqui. Eles ajoelharam na sala para agradecer aquela cesta básica, né? Então, a gente pensa que não, mas são né? A gente tira isso como... Da educação, né? Nós somos juntos, você... prevenciou que às vezes chegava com a cesta assim. Meu Deus. Foi Deus que mandou isso aqui na hora certa. Então a gente sabe que Teve um senhor lá no bairro, lá no Bela Vista, que chegou a falar comigo, olha, meu filho, foi Deus que mandou vocês virem aqui hoje. Eu não tinha nada daqui para frente. Eu escutei. Tinha nada aqui para comer. Escutei ele falando com vocês. Aí corta o coração da gente. É verdade. Né? Mas a gente tira isso de aprendizado de vida para a gente valorizar né? Cada dia a vida da gente, que Deus dá oportunidade para a gente estar trabalhando, a saúde, né? E que a gente puder fazer estar ajudando as pessoas, não tem coisa melhor. Com certeza. Francisco Mata está mandando um abraço aqui, ó. Grande abraço aí para o Ayup, né? O Isaac está falando aqui, tem alguma previsão de volta dos treinamentos dos garotos? Estou perguntando se tem previsão de volta a ela. Pois então, eu ia até tocar nesse assunto, Fernando, porque nós precisamos ter muita responsabilidade no momento desse, né? Mais do que os garotos, eu sinto muita falta. Não é fácil a gente ficar aí 1 ano já sem dar treino, aquela rotina que a gente tinha, né, de ir para o campo, de ir para os jogos, isso me faz muita falta, porque aquilo me fazia bem. Sim. Aquilo é minha vida ali, eu vivi dentro do campo. Dedicação, né? Total mesmo. Então assim, então nós precisamos ter muita responsabilidade numa hora dessa. Por quê? Nós temos que ter exemplo, referência, os times profissionais. Sub-20 e o profissional, os caras fazem exame a cada 2 dias, né? Como que você vai manter uma divisão de base com 100, 150 meninos com um protocolo determinado? Você não consegue. O que é o protocolo? 2 metros, 1,5 metros, Fernando? Como é que você vai treinar o menino? Vamos fazer coletivo. Fica 1 metro, 2 metros, você não pode chegar no outro não. Então nós temos que ter muita responsabilidade. E o momento do nosso país, aqui em São João tem diminuído os casos, mas é muito crítico. Verdade. É muito crítico. Você vê que Belo Horizonte, hoje eu vi uma entrevista do Calil, fechou tudo. A partir de 2 horas da tarde, fecha tudo Belo Horizonte. E não estão morrendo mais avô, nem pai, nem mãe, não. Agora são crianças que estão sendo internadas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. E o nosso você sabe também melhor do que eu, Fernando, respondendo para o Isaac, e o nosso protocolo, o nosso decreto é a escola. Segue a educação, né? Como não vamos voltar a dar treino se não está tendo aula? Aí é uma incoerência muito grande, né? Verdade. Então nós estamos seguindo o calendário da escola, o decreto da escolar,
Assim que a escola voltar, nós voltaremos na atividade, com certeza. Vontade não falta, né? Nós temos que ter toda a segurança, né, velho? Eu sei que os meninos ficam doidos para treinar, as mães, mas a gente tem que ter responsabilidade no momento. Não tem dúvida, né? Sem dúvida, porque muitos países aí, até lá fora, né, que às vezes tem mais estrutura que o Brasil, tentaram voltar às aulas e tiveram que parar. Eu te falo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o tio da minha esposa, está 70 dias internado. 70 dias numa cama, foi entubado durante 45 dias, tirou o tubo, está tentando recuperar. Então não é fácil, entendeu? Então assim, a gente tem que prevenir mesmo. Verdade. Olha, nesses 20 anos aí à frente do núcleo esportivo, né? A gente sabe que você teve aí convite, né, para estar no futebol profissional, voltar ao futebol profissional, até mesmo aqui em Juiz de Fora, vários convites para ir lá treinar a base do Tupi e para depois almejar a equipe principal. Parece que você colocou na sua cabeça que não quer mais isso, né? É mais aqui, São João mesmo, ficar por aqui. E a gente acaba acomodando, não é acomodando entre aspas, né, Fernando? Eu estou na minha cidade, né, com a minha família, trabalho num projeto que eu gosto, que eu tenho todas as condições para fazer isso. Sim. Né? Então você acaba não querendo se envolver naquele meio profissional. Convites, como você falou, eu tive. Botafogo de Ribeirão Preto mesmo me convidou para ser treinador do Sub-20. Né? Esse ano no Tupi mesmo, o Adão queria que eu fosse fazer estágio lá com o Robert Val. Sim. Né? Para mim poder me aprimorando, mas eu, assim, não é covardia, mas eu estou bem aqui, estou aqui com a minha família, né? Verdade. Estou com os amigos, as pessoas que eu gosto, então a gente está bem. E você também tem esse privilégio, né, Iopi? Um cara muito responsável, né? Pelo que você construiu na sua carreira profissional, você tem esse privilégio, dá para se manter, não precisa. É uma vida independente, né? Os apertos a gente passa como todos passam, sim, né, Fernando? Isso aí é normal. Mas nós conseguimos, assim, eu agradeço muito a minha esposa, né? Que eu deixo para ela administrar nossas coisas, né? E eu fico mais na parte de estar trabalhando, estar dando treino. Mas nós não esbanja as coisas, né, Fernando? Lógico. A gente não sai, a gente tem a nossa vida simples, né? A gente sabe o nosso limite, até onde a gente pode fazer ou não, né? E a gente vive a nossa vida simples, né? Mas com muita sabedoria, né? Claudinei Paulinho costuma falar, aí tá batendo os pezinhos na água, já tá tranquilo, né? Mas é isso, né? A vida é assim, né? A vida é assim, de muita luta. Mas Deus abençoa, dá a capacidade da pessoa sabendo levar a vida, né? Tudo aquilo que você pôde dentro da sua carreira, né? Teve essa oportunidade de jogar em grandes clubes, segurar tudo aquilo que você conquistou, né? E hoje está com uma vida mais tranquila. Eu sempre passo para esses meninos que eu tenho intimidade, né, Fernando? Esses nossos atletas que estão hoje atuando. Até juízo, né? Não pode ganhar dinheiro fora não, né? Não fica não, porque assim, tudo passa muito rápido. Muito né? rápido, verdade. A gente, quando atleta, Fernando, quando joga em time grande, cai dinheiro na tua conta, você tem que ir lá perguntar o que é aquilo. Entendeu? Então assim, entra muito fácil. Verdade. E depois que você para, você não entra mais naquilo que você... Né? Então você tem que... Costuma com muito, difícil costumar com pouco, né? Com pouco. Então a gente tem que ter um equilíbrio de se manter, não esbanjar, não gastar por coisas, né? Então assim, eu sempre falo com isso, se cuida, porque depois que para, Fernando, se você estiver numa pior, dificilmente vai ter aqueles amigos batendo nas tuas costas. Olha, você está dizendo alguma coisa? Não tem. Infelizmente é assim que funciona. Não é só na área do esporte, não, em qualquer área. É verdade. Né? Verdade. Então você tem que ter um equilíbrio, ter uma família construída, né? Não jogar dinheiro fora, porque depois que para você tem que estar alguma coisa para fazer, né? E a gente vê aí, né, muitos ex-atletas, né, que às vezes jogou tudo fora, né? E hoje estão encontrando dificuldade. E a gente não é ex-atletas de meia boca, não, né? Grandes jogadores. São ex-atletas de ponta, pô. Ponta, é verdade. De time grande, seleção brasileira. Eu não quero citar nome para não expor também as pessoas.
Mas são jogadores, se eu falar o nome aqui, não é possível. É possível sim. Verdade. Né? Verdade. É possível. Então, assim, enquanto você puder economizar, investir, faça isso porque é a melhor coisa que tem. O João Paulo Mamé está te mandando um abraço aí. Parabéns, Marco. Você faz excelente trabalho aí com os jovens da nossa cidade. Está aí com a gente também, né? Grande abraço. Rapaz, está segurando a audiência lá em cima, viu, Fernando Júnior? Porque os que eu botei o nome desse programa de História dos Craques São Joaneiro. Aqui, pé duro não vem não, viu? Tem uns aí querendo vir aqui, falando, não, né, nesse quadro não dá, meu O amigo. Zezé quer vir aqui com Não, Deus me livre. O Zezé foi um goleiro com frangueiro. Não dá nesse quadro aqui, viu, Mamed? Aqui pra você também não dá, não. Você pode aí acompanhar aí em casa aí, tranquilo. Aqui mesmo é só craque, meu filho. É só os grandes jogadores que vão passar nessa cadeira aqui para poder contar a sua história, né? E o próximo a chegar aqui vai ser o Ilmo de Itaboraí, o homem das penas tortas. Mas foi bom de bola, né? Ô Fernando, você acompanhou aquele campeonato de 50, né? Deu um chapéu lá no Neil, né? Deu um chapéu no Neil e outra coisa. Não tenta passar, não, né? Foi calma, Tizil, calma. Mas assim, é Tem impressionante. 70 anos essa semana. Ele com 69 tá jogando muita gente, né, Fernando? E não dá distensão, não, hein? Tá distante. Também quase não tem músculo também, né? Fininha a perna, né? Mas assim, eu fiquei encantado com o Tizil e a alegria dele de. Se jogar 5 minutos tá bom, se jogar 20 tá bom, sabe? Pô, muito legal. Falei com o Mamed aqui, não dá pra ele, tá rindo. Não, é sério mesmo, Mamed. Não adianta rir, não, que essa cadeira aqui é só os craques, né? Depois dessa vinda aqui do Ayub, nós vamos trazer o Adil, né? Um cracão Adil. Já passou aqui o Simão, o Ayub, o Adil e o Ilmo Itaboraí vai estar nesse meio aqui, hein? E vai sentir bem mais importante. O homem realmente foi muito bom de bola. Ayub, então vamos já chegando aqui ao final, né? Agradecendo muito a sua vinda aqui. Parabéns pela trajetória brilhante no futebol. Parabéns pelo grande trabalho de 21 anos aqui em São João, né? Dando oportunidade a tantos garotos. A gente vê que o seu trabalho é diferenciado porque os meninos, hoje, quando saem de São João, eles vão lá fora, chegam lá fora, não passa por aquilo que você passou, chegar uma criança lá, né? E sem estrutura. Os meninos, quando chegam lá fora, parece que eles estão jogando aqui em São João, né? A gente vê tantos meninos que foram no futebol profissional, aqueles que não ficaram, é porque não quis, não se esforçaram. Agora, a estrutura para chegar lá, né? Os ensinamentos, eles tiveram. Até porque os campeonatos que nós disputamos, né, Fernando? É um campeonato de nível bom, Verdade, né? com certeza. Então, os meninos pegam a bagagem. Sim. Né? Então, disputa dos campeonatos regionais, então os meninos já têm alguma coisa e aliado ao talento deles, né? Com certeza. Uma pena que nós ficamos aí 1 ano nessa pandemia, nós estávamos no campeonato regional de Cataguases, os meninos fazendo uma campanha espetacular, nós tínhamos meninos de sub-13 ali, de sub-12, pronto para poder levar para os clubes e com certeza já está certo de ficar. Mas, infelizmente, os clubes hoje não estão recebendo mais esses meninos. Não podem receber, né? Então, assim, é uma pena que os meninos vão atrasar um pouquinho, mas com certeza vão ter a oportunidade. Verdade. O Richard Pereira está falando que nós somos fera. O Ayub, mais 2 perguntinhas para a gente fechar aqui o programa, né? O que mudou tanto no atual futebol brasileiro? A gente vê hoje, por exemplo, você citou a sua época de ouro no Vasco, na base. Hoje a gente observa que já não é mais assim, né? Olha quantos atletas da sua época da base, praticamente quase todos eles chegaram ao futebol de cima do Vasco, no quadro principal do Vasco, depois rodaram o país e o exterior. Né? O que mudou tanto no futebol brasileiro? Eu acho que hoje prevalece muito, os treinadores prevalecem muito, até que algumas equipes já estão mudando muito isso, tá, Fernando? É muito atleta. A gente fala assim, brucutu, né? O que é brucutu? O cara quer, né? Mas tem algumas equipes que já estão mudando isso, colocando a base. Igual o Flamengo mesmo também joga com 2 volantes que não são marcador. O Grêmio. Tá mudando. Né? Então, assim, tem uma coisa só que eu não concordo muito os atletas hoje, Fernando. Você repara, você vê. A bola vem, em vez deles pararem o pé de chapa, eles querem pisar na bola assim, ó. Tipo futsal, né? A bola vaza toda hora, não vai? Então, assim, não é possível que o treinador não está vendo aquilo. Aquilo ali é o básico que a gente aprende quando é
o infantil, mirim, entendeu? Sim. Então, assim, a bola vem, e como está molhado para caramba o campo agora, a bola vaza toda hora. É verdade. Né? Mas, assim, e eu acho que na época tinha mais talento, Fernando. Com certeza, talento. sem dúvida. Jogador que desequilibrava, né? Jogador, que fazia diferença no jogo. Essa é a grande diferença. Hoje mudou, né? Antes a gente era limitado, nós estamos imitando. Essa parada de bola lá de fora da Europa. Isso Que é aí. parar a bola igual futsal, né? De Isso da aí. trava, da E a esteira. bola, hoje os campos são todos molhados obrigatoriamente, né? E a bola vaza toda hora, né? Aí eu pedi para fechar agora. A invasão de treinadores, futebol brasileiro. Principalmente os argentinos estão invadindo aí o Brasil, o português, né? É impressionante como os treinadores argentinos são competentes, né, Fernando? Não estou falando que está vindo agora para cá, não. Mas esses caras top de Europa aí, ó, tem um monte de argentino e português. Não é? Então, assim... Então a história que eles falam que os argentinos são mais aguerridos, o brasileiro é preguiçoso, né? Eles falam isso aí, né? São todos. Quando o Luxemburgo foi pro Real, eu achei que ia dar certo. O Luxemburgo era o nosso top aqui de linha. Mas não era, né? não deu certo. Era o melhor treinador que tinha. Então, assim, eu acho que essa vinda para cá, nós temos grandes treinadores, né? Temos grandes. Mas é bem-vindo, gente. É bem-vindo. Nós estamos evoluindo. Sem dúvida, verdade. Os atletas estão evoluindo. Com certeza. Então isso é importante para o nosso futebol. Nós temos Agora, a gente não pode, né, Fernando? A gente não pode, pode, né? Que eu falo que o futebol é o único esporte que você não tem. Você faz um gol lá, o pior time, você faz outro, depois não faz. A bola bate na trave, vai para lá. Mas a gente não pode, uma equipe igual o Palmeiras chegar lá e fazer um mundial igual foi feito, né? Ou não é? Pois aí aí eu vejo os comentários, eu e o Júnior gostamos muito de assistir os comentários, né? Os caras falam que o nosso futebol é a segunda divisão do campeonato europeu. Pois é. Não pode? Pode de jeito nenhum, né? Pode, então assim, nós precisamos... Nós somos do país pentacampeão do mundo, né? Isso aí. Nós precisamos evoluir mesmo. Os treinadores estão vindo, o nosso treinador aqui, vamos evoluir, vamos fazer as coisas para melhorar o futebol. Eu acho que o nosso futebol está passando por uma turbulência, né, Ailton? É igualzinho tempo, né? A gente ficava preocupado aí que o país ficou sem chover durante 5 anos e lá no passado já teve isso. Eu acho que o futebol também é isso. Nós estamos passando por um momento ruim, mas que vão voltar já também, né? Porque nós Crescer, acostumamos, Fernando, na seleção, era Zico. Antes, tinha muitos craques. Pelé, bem antes. Mas Zico, depois os dois, Ronaldo, Romário. Aí a gente precisa de alguém assim. Aí precisa. Nós Dependendo do Neymar hoje, né? Só Neymar. Aí o cara não joga. Aí fica aquele jogo burocrático, sabe? De europeu mesmo. Verdade. Então a gente precisa ter jogadores para poder decidir. Voltar a ter os talentos, né? Os craques. Você pode escolher 10, 3, 4, 5 camisa 10 aí. Hoje está difícil. Esse é o prazer da gente estar ali atrás da televisão assistindo os jogos. Né? Verdade. Né? É verdade, porque tem alguns jogos aí do Brasileirão que dá sono, aí dorme, né? E essa do empresário também, para paricar muito os atletas, Fernando, isso também atrapalha muito. Muito. Porque o cara hoje com 16 anos ele faz contrato ganhando 50 mil. Se não fizer 50 mil, ele vai embora no outro dia. Entendeu? Então não passa pelo aquele de comer um arroz, feijão e ovo numa concentração. Arroz, feijão, 3 rodelinhas de tomate com um pouquinho de carne moída, que era isso que a gente comia no Vasco antigamente. Sim. O cara não passa por isso, o cara precisa dar valor àquilo. Verdade. Não é? Então se você passa dificuldade, você vai dar valor quando está lá em cima. Com certeza. Então hoje não tem mais isso. Hoje o cara, porque o goleiro do Flamengo foi profissional, deram um carro de 400 mil para ele. Pode. Não é brinquedo. Aí ele pisa na bola, acho que já é o. Já é o cara. Pisa na bola, o cara né? rouba a bola. Então não é assim que se faz. Eu acho que. Mas aí os clubes ficam na mão dos empresários. Se não ceder, o que acontece? Os caras não renovam o contrato, vai embora para a Europa. É assim que funciona, né? Então acho que precisa corrigir essas coisas, né? Os atletas precisam sentir como que funciona a situação. Dormir no calor, não é quer dizer que precisa, não é isso não. Mas a gente, lá no Vasco, Fernando, a gente não tinha ar-condicionado na época, nós molhávamos o colchão assim, ó, para dormir no fresquinho. Cara, o pernilongo carregava a gente. Então nós valorizamos aquilo. E muitas pessoas acham que só tem vida boa, né? Não, aí o cara quando está no profissional, tudo bem.
Aí o cara tem mordomia, assim que é normal. Mas até chegar, né? Até chegar, mas hoje não. Hoje o cara com 16 anos, o cara quer a multa de 800 milhões de euros. Ah, não tem jeito, tem? Não tem jeito. Aí não valoriza, né? É verdade. Aí, muito obrigado pela vinda, pelo bate-papo, pela história de vida, né? Você contou pra gente aqui, para todos os nossos amigos ouvintes. Fica aí também na nossa página, vai ficar no YouTube, né? Porque sempre as pessoas vão acessar lá, ver a história dos craques do nosso município, vão poder assistir esse bate-papo aí, né? Aqui com o Fernando de Ledes, com você, Mas com o Marco Aurélio. completando, Fernando, te cortando, me desculpa, assim. E depois daquilo, da minha carreira como profissional, depois do projeto aqui daí, e quando você pensa que, acabou, tá esquecido, aí Deus abre uma porta aqui de eu carregar a tocha olímpica. Nossa, bacana demais. Então né? isso também... Momento histórico, né? Momento histórico, né? Histórico, você participou lá. Vi, lá em Bica, me emocionei o tempo todo lá. Então assim... quando você pensa que está tudo acabado, Tá Deus nada, vai não. me colocou lá para carregar A história fala por si, né? Então, assim, você tem foi história muito bacana pro resto da vida. Mim, entendeu? Foi muito bacana. É uma história muito bacana, é uma história que ninguém apaga, né? Com certeza. Você construiu a sua história, isso é muito bonito, é muito bom, é um exemplo para a nossa cidade, para os nossos garotos, para os jovens, né? Vão sempre poder estar ouvindo a sua história. Estar bem com a família, com os amigos, isso que é importante. Pessoas que você gostam, né? Claro. O restante... É verdade. O resto Deus providencia pra gente. Nós aqui em São João, nós temos ainda o privilégio de 70%, 80% valorizar, né, as pessoas, né? Tem meia dúzia aí que às vezes esquece, né? Vive só o momento e quer esquecer o que foi feito no passado. Não pode esquecer jamais. Nós temos que valorizar sempre. Eu tenho essa mania um privilégio de valorizar as pessoas por tudo que fez, representando o nosso município. É assim no futebol, na música, né? Em outros segmentos também. É muito bom. A gente está sempre falando aqui do Ronaldo Costa. Meu Deus, uma trajetória, eu né? sempre falo para as pessoas. Helenise Freitas no voleibol. Isso aí são histórias. Assim, eu sempre falo para o pessoal que nós temos que valorizar esses garotos nossos que estão representando nossa cidade lá fora. Muito, muito. Não é para qualquer um. Não é fácil, cara. Não. Igual, vou dar um exemplo assim do Papo. O cara jogou na Espanha um tempo. O Steph, estava na Arábia agora, vai para os Estados Unidos de novo. Teve na China. Teve na China. Então, assim, o Emerson está lá, o Cassim está em Portugal, 2 anos sem vir em casa. Não é fácil. Pandemia não pode vir. Né? O Iago, simples. Então, nós temos que valorizar essa garotada, porque eu sempre falo, Fernando, o que eles ganham lá, eles vão investir aqui na nossa cidade. Verdade. Vão trazer recursos para a nossa cidade, vai morar aqui. Vai montar, o Pablo montou um negócio espetacular lá. Verdade. Então isso tudo nós temos que valorizar esses meninos. Né? Verdade, sem dúvida. Aí, muito obrigado mais uma vez pela vinda, né? E se Deus quiser, com a graça de Deus, nós não vai faltar oportunidade, mas a gente pode estar batendo mais um grande papo como hoje aqui, mas esse aqui fica para a história, né? É a história dos craques são joanenses. O Mamed gostou, falou, Mamed, aqui é só craque, meu amigo, aqui não. Da rua vai falar, hein? Não, aqui é só craque, né? Craque vem nessa cadeira, né? Porque eles estão me reclamando, eles não reclamam comigo. Que dia que eu vou lá, hein, Fernando? Falou, meu filho, lá não é bola no ar, não. Lá é a história dos craques são joanenses. Então tá aí a sua história, né? Porque as pessoas acompanharam aí, uma história bacana demais. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Bacana, parabéns pelo programa, né? Mais uma vez você saindo na frente, né? Parabéns, que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua família e que tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Um abraço. Fernando Gil, vamos finalizando aí. Esse foi Marco Aurélio Ayup, né? Participando aqui do quadro Histórias dos Craques São Joanenses. Nós voltamos aí na próxima quinta-feira com o Wilma Itaboraí. O Tizil vai estar aqui com a gente. O PC não vai gostar, não. O PC falou que o Tizil era mais ou menos, não era craque. Não, mas foi craque, PC. O homem foi craque. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Com Deus.